people, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma perguntinha que é o que vocês mais me fazem durante o início da minha carreira aqui, que é como eu conheci o Cledson e como foi a nossa jornada até aqui. E eu vou responder hoje pra vocês nesse vídeo, mas já vai deixando seu like, como de costume, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e deixando aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Em 2023, eu estudava lá em uma escola, não vou citar o nome da escola. Eu estudava no 7º ano e ele no 9º ano. Daí na minha sala tinha uma menina e eu era muito próxima dela, né? Digamos assim, podemos citar que eu considerava ela como minha amiga. Tá, mas a gente não era tão próximo assim. Continuando. Ela tinha amizade com ele, eu não tinha, eu nunca conhecia esse cara, eu não sabia de onde ele era, aquele menino estranho, eu achava que ele era chinês e tal. Tá. Teve um certo dia que eu vi ela com ele, conversando lá, naquela intimidade e tal, e ela sempre chegava perto de mim pra conversar com ele. Só que eu ficava meio quieta, assim, na minha, porque eu não conhecia ele, e também não entrava no assunto, que o assunto deles era coisas peculiares. E eu não gostava dessas coisas. Nunca gostei de estar conversando essas coisas com outras pessoas. Resultou que ela se apaixonou por ele. E ela amava esse menino. Esse chinês. Chinês, tá? Ela queria, porque queria ficar com ele. Amava ele, ele era o homem do sonho dela. Gente, os dois eram grude assim, ó. E eu não tinha intimidade com ele, tá? Não tinha. Aí eu cheguei nele um dia e falei: você gosta? Ele só falava: eu não sei não, eu não sei. Gente, mas ele disse que não gostava. Não sei, mas pra mim gostava. Aí eu falei pra ela, né, que ele gostava, só que ele só disse pra mim que não sabia. Não sei, não é resposta. Ele gostava, não queria dizer. Ou então ele só gostava, não sei também, né? Tá. Daí teve um tempo que... Um tempo não, foi nesses dias aí, uns 3, 4 dias. Ela nesse vai e vem, conversa com ele perto de mim, tal, tal. Aí quando eu chegava nele, eu perguntava dela, a gente só falava dela, só falava dela, só falava dela. E nesse tempo ela tava namorando um menino que brigou com ele. Foi daí que a gente se aproximou mais. Passou uns 2 dias sem ir pra escola, né? E eu preocupada. Eu me preocupo com todo mundo, para. Daí, né, ele voltou, aí eu me aproximei mais dele. A gente começou a conversar sobre a vida dele e tal. Eu nunca tinha namorado. Ele não queria nada sério com ninguém e isso nem passava pela minha cabeça. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito inocente em relação a segundas intenções. Eu não enxergo! E teve um certo dia que eu chamei ele pra jogar baralho comigo lá em casa. Eu fui lá, fiquei jogando baralho com ele lá na frente. Eram umas 10 horas da noite jogando baralho e minha mãe tava assistindo. Minha mãe tava perto. Parem, minha mãe tava perto. Eu tinha 15 anos. Não, 14. Eu tinha 14 anos. Eu ia fazer 15 no outro ano. Isso. Daí, minha mãe chamou ele pra assistir, né? Ele ficou assistindo lá dentro. Daí a gente começou a conversar, a gente falou um monte de coisa. Ele me contou de como era a vida dele, eu contei de como era a minha vida. Daí, deu o horário dele ir embora. Eu tô indo de nervoso, peraí. Parei. Daí, né? Gente, eu tô rindo porque eu tô achando graça de mim mesmo, tá? Ai. Que ódio que esse riso. Parei. Daí, ele ia pra casa, né? Aí ele me deu um abraço e do nada, ele olhou pra mim assim e tipo... Um selinho bem rápido. Foi um selinho muito rápido. Foi assim, ó. Aí eu... Estranhei, né? Mas eu também não falei nada. Ele me deu outro abraço e foi embora. Consegui falar! Daí ele foi embora. Aí no outro dia a gente começou a conversar e tal. E a gente era só colegas, tá?
só colegas. Até então, ele disse pra mim que nunca me viu como amiga dele. Nunca. Tá legal. Que consideração, né? Poxa! Daí, no outro dia, ele foi lá pra casa jogar baralho de novo. Daí tava mais frio, a gente ficou jogando baralho lá dentro. No segundo dia, ele já levou lanchinho pra gente. E olha que malicioso, levou salgado. A gente comeu salgado. Daí a gente começou a brincar de verdade desafio. Ele me falava as verdades, quando eu tinha curiosidade, eu falava pra ele. E depois os desafios foi só de abraço. Daí, teve uma hora que eu falei assim, eu ia te fazer um desafio. Ele fala, eu disse, não vou fazer não. Aí eu não fiz. Eu nem lembro o que era. Aí depois, ele fez o desafio pra mim, que foi dar um beijo nele. Eu falei, eu não vou, porque você só dá o selinho. Gente, que ódio, cara. Foi verdade, pode perguntar pra ele. Aí ele me deu um beijo, né? Aí pronto, a gente ficou nessa de estar se vendo lá em casa, jogando baralho. Aí depois a gente começou a sair pra lanchar. A gente ia lá pro posto, esqueci o nome, mas era longe, um posto de gasolina, que é um restaurante, né? A gente comia... Gente, tem uma farofa gostosa de lá, farofa recheada, todo tipo de carne que você imaginar tem dentro dessa farofa. Ô, farofa gostosa! Daí a gente subia... O primeiro dia que a gente saiu, a gente foi lá pra Passarela, que é um viaduto grandão que você sobe de escada, fica lá em cima vendo as carretas embaixo, que nem uma ponte. Daí, eu não subi. Eu falei pra ele já, né, o que tinha acontecido comigo antes e tal. Quem disse que eu consegui subir, gente? Eu não subi com medo dele. Eu falei, você vai me derrubar daqui. Vai na frente, eu fiquei. Não, peraí, sobe primeiro que eu subo atrás. Lá ele. Ele subiu, foi subindo e eu fui indo atrás. Agarrei os negócios assim, ó. Fiquei dura, gente, juro por Deus, meu coração acelerou. Fiquei com medo terrível. Porque eu peguei trauma, né? Eu tava com trauma enorme. Começando que eu já fiquei com medo porque lá é muito escuro. Eu já fiquei, meu Deus, tá escuro. Eu sou muito cagona, mas eu superei. Depois do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia a gente já acostumei indo pra lá com ele, já peguei mais confiança e tal. Daí teve o primeiro dia que eu fui na casa dele. Só que antes disso, ninguém sabia, nem a escola, nem meu pai. Só que a gente não tava namorando, tá? Relembrem, não estávamos namorando. Não éramos namorados ainda, tá? Daí, na escola, né, ficou a chateação, que tinha umas meninas que ficavam, meu amor, vem aqui, Cleitinho, chinete, não sei o que. Que ódio! E eu do lado, gente. Só que o pior é que ninguém sabia e ele dava ousadia, ficava rindo, isso, aquilo. Era isso que me dava um ódio, gente. Ele falava, mas ninguém nem sabia. Mas precisa responder assim? Gente, que ódio que eu ficava naquela escola. Um dia que eu fui conhecer a mãe dele, né? Ele me enrolava tanto pra mim não conhecer a mãe dele, gente. Vocês não têm noção. Mas eu não queria namorar com ninguém e nem ele. Eu não sabia nem o que a gente só era amigos. Só isso. Eu nunca tive essa mentalidade de namoro, isso, aquilo. Não, gente. Que nem eu falei, eu era muito, sei lá, estranho. Daí eu fui lá, né, na casa dele. Daí eu conheci a mãe dele, fiquei toda com vergonha. E, gente, no primeiro dia que eu fui na casa dele, me deu uma caganeira, gente, vocês não têm noção. Eu tava com a barriga doendo. Eu tava segurando lá, com a barriga doendo e tal. Aí eu conheci a mãe dele e eu falei, você duvida que eu pedi sua mãe namoro? Pra namorar com você? Ele? Duvido. Eu fui lá e pedi a mãe dele namoro. Então a gente começou a namorar porque eu pedi a mãe dele namoro. Ele fala que era uma brincadeira, independente. Eu que pedi. Tá. Aí a mãe dele deixou, né? Mas na verdade foi um desafio que ele duvido, né? Mal pedi. Daí a mãe dele foi orar. Aí a gente foi pra sala. Aí ele foi comprar pão, a gente comeu pão lá, depois comemos pipoca que tinha lanche lá, né? Aí a gente ficou assistindo o filme. Daí, a minha barriga tava doendo, gente. Nossa, tava doendo tanto, vocês não tem noção. E eu prendendo aquela dor e era de desinteria. Eu já tava sentindo que eu tinha que ir embora. E eu lá, agoniada. E eu quero ir no banheiro. Ele vai, eu não, que eu tô com vergonha da sua mãe. Ele vai, menina, eu não vou não. Deixa ela dormir. Só que a mãe dele não dormia, ela ficava acordada. Daí...
Ele botou o filme pra nós assistir e o bendito peidou, gente. No primeiro dia que eu fui na casa da mãe dele, ele peidou na minha frente, sem vergonha nenhuma. Eu fiquei indignada, eu comecei a rir com vergonha, não foi nem ele que ficou com vergonha, foi eu não sei por que eu fiquei com vergonha, eu comecei a rir de vergonha, eu quero ir no banheiro, ele vai lá, sua mãe já dormiu? Ele, já menina, vai. Gente, aí ele aumentou o barulho da TV, né, e eu fui no banheiro, não precisei nem fazer força, eu queria fazer... Só que daí eu não fiz força, porque eu sabia que ia fazer doada, foi tipo prendendo, para descer aos pouquinhos. Quando eu saí do banheiro, ele não falou nada, né? Eu também saí com vergonha. Não, na minha mente ele não escutou nada, porque a TV tava alta, tudo bem. Aí depois ele me levou pra casa, aí a gente se despediu, tchau. No outro dia, ele foi lá em casa e falou que tinha escutado eu cagando. No outro dia, né, ele foi lá em casa de novo, a gente lanchou, assistiu o filme, e eu tava com a barriga ruim. Daí o bonito vem e me faz cosquinha. Daí o que acontece? Ai, gente, eu não vou falar, é muito vergonhoso pra mim. Só sei que desse dia em diante eu passei, nossa, um monte de tempo com vergonha dele. Muita. Nossa, gente, que vergonha que eu fiquei naquele dia. Desse dia em diante, aí eu falei lá pra uma supervisora que tinha lá na escola, porque lá tem supervisores. Saiu. Aí eu falei, né, tia, a gente tá namorando. Quando foi no outro dia, a gente ficou na frente da escola. Eu fiquei deitada no colo dele jogando, porque nós tínhamos largado cedo. Passou uma menina, eu nunca vi essa menina, ele também nem conhecia essa menina. A outra sabe. Aí eu, como é que é, Cledson? Que outra? Que outra, Cledson? Me explica isso aqui agora. Ele, oxi, e ela sei dessa doida, o que essa doida tá falando? Passou também. Aí, daí, depois, tá. Aí, a menina que gostava dele, da minha sala, descobriu que eu tava namorando com ele. Só que eu não saiu da minha boca pra falar pra ela, até porque eu sabia que ela ia ficar mal. Só que eu não... Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, vocês vão falar um monte de coisa. Eu não sentia nada por ele quando eles dois se gostavam, sei lá. Não sentia nada por ele. Eu vim começar a gostar dele depois que eles dois se afastaram. Que daí ele se aproximou de mim e eu me aproximei dele, mas eu não tinha intenção nenhuma, gente. Você tem que entender que coisas acontecem. Mas não, eu vou ficar com ele porque a menina gosta dele. Não, gente, jamais. E ela não era minha amiga, era colega, digamos assim. A gente brigou um monte de vezes na escola e ela namorava, entendeu? Então eu não gostei dele no tempo que ela tava conversando com ele. Não, gente, não, coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá? Daí eu senti que ela ficou triste, né? Mas ela me desejou felicidades. Porém, ela não era flor que se cheire e também não era das legaisinhas e adequadas, né? Digamos assim. Daí a gente terminei o ano, ele também. Aí a gente começou a namorar sério. Só que o mais terrível foi ter que falar pro meu pai. Por quê? As pessoas daqui falaram pro meu pai que eu tava namorando, mas eu não estava namorando com ele. Eu só postava foto com ele e com o Ricardo, que o Ricardo também era meu amigo e dele também. E a gente saía pra lanchar os três juntos. Daí meu pai vivia me ligando, perguntando se estava namorando e tal, falava que eu não tava, porque eu não estava. Eu não estava. Quando eu comecei a namorar com ele, eu falei eu liguei pro meu pai, sim, falei pra ele não concordou, falou um monte de coisa pra mim. E apesar de que eu estava longe, né, ele disse que não podia fazer nada, mas minha mãe liberou tudo bem e me levou pra outro lugar. Então era pai e mãe separados. Daí, tá, liberou, fiquei felizona. Sim, liberou assim, ó. Daí a gente ficou namorando, liberando, aí passou um tempo, aconteceu umas coisas com a família dele, ele foi morar comigo um tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas ele morou comigo um tempo lá em Alagoas. Daí desse dia em diante a gente veio pra cá, pra trabalhar, construir nossas coisas e estamos juntos até hoje. E essa foi a doidice da nossa história. Ai,
Ai, gente, que doidice. Nossa história é a mais doida. Então é isso, gente. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo. Beijos, meus amores. Bye.